Olá, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do nosso canal Inharé News, um novo jeito de informar. Alegria estar aqui com vocês. Já estamos aqui com o Édipo Natan na tela, que vai me ajudar na condução desse podcast. Mas antes, deixa eu lembrar a você que não está inscrito ainda no nosso canal. Se você não se inscreveu, se inscreva e aproveite e marque o sininho das notificações, porque é importante para você ser avisado sempre que o canal gerar algum conteúdo novo. Natan, tudo tranquilo? Boa noite. Fala, Alex. Boa noite para você, para todos que nos acompanham neste momento aqui no Inharé News. Tudo em paz, né? Começando mais uma semana com tudo em paz, com tudo em ordem, para que a gente possa cumprir nossa missão de levar muita informação sempre aos que acompanham o Inharé News, né? Agradecer a todos sempre que estão semanalmente aqui conosco. O tema do nosso podcast está na tela: CPI da Covid-19, detalhes da investigação da Assembleia Legislativa. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi instalada e nós vamos receber aqui o presidente da CPI da Covid na Assembleia. Vamos colocar ele já na tela? Está aqui já o nosso convidado hoje, o deputado estadual Kelps Lima, do Solidariedade. Deputado, antes de mais nada, dizer que é uma alegria recebê-lo aqui no nosso canal. Muito boa noite, já agradecendo. Eu sei que a agenda anda apertada, mas a gente agradece a disponibilidade e a presença do senhor aqui com a gente para falar sobre um tema tão importante. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui. Eu é que agradeço a oportunidade de prestar contas, né? Alex, Édipo, muito obrigado e vamos conversar sobre temas importantes para o Rio Grande do Norte. Deputado, para quem não está assim tão por dentro dos últimos acontecimentos que envolvem a CPI da Covid, até para traçar aqui uma linha do tempo, como se diz, para a gente começar pelo começo. Em que momento, na sua opinião, nesse enfrentamento da Covid, a necessidade de instalação dessa comissão parlamentar de inquérito tornou-se irreversível? É importante dizer que não houve boicote da Assembleia à gestão da governadora Fátima Bezerra na área da saúde. Todos os projetos de lei que ela pediu foram aprovados, sessões emergenciais da Assembleia, não houve recesso na Assembleia ano passado, tudo no intuito, claro, de naquele momento todas as diferenças políticas tinham que ser deixadas de lado. Mas houve um momento que começaram a chegar os deputados de oposição denúncias de mau uso e desvio de dinheiro público na Secretaria de Saúde. E aí não poderia haver omissão da nossa parte. A gente começou a analisar documentos, verificar os fatos, ver se era verdade mesmo, e começamos a detectar processos com graves suspeitas de manipulação, favorecimento de empresas, e aí a gente juntou uma documentação, fez uma auditoria, viu que era muito grave, muito sério, e resolvemos pedir a abertura da CPI. Agora, deputado Kelps, nesse contexto, né, de investigação, de análise de documentos, o que chamou a atenção? Porque muito se fala no famoso contrato de compra de respiradores, né, que o Rio Grande do Norte investiu quase 5 milhões de reais, e esses respiradores nunca apareceram, né, através do consórcio Nordeste, mas existem outros contratos que também estão sob suspeitas? O do consórcio Nordeste é o mais grave, foi o maior trambique da história do Rio Grande do Norte numa compra. Você imagine, você vai fazer uma compra de valor alto, você pessoalmente paga 100% do valor adiantado e não recebe nada. Não tem outro nome, é trambique. Foram 49 milhões dos estados do Nordeste e 5 do Rio Grande do Norte. Dinheiro perdido na gestão do governador da Bahia no consórcio Nordeste. E pessoas foram presas, já há confissão, e a gente quer esse dinheiro de volta. Eu conheço pessoas que morreram nessa época, no meu gabinete morreu uma pessoa nessa época, por falta de respirador. E assim, é inaceitável, no meio da pandemia, o número de mortes ter sido aumentada por causa do roubo de dinheiro público. No caso do consórcio Nordeste é inegável. Os outros contratos apresentam indícios de favorecimento, de mau uso de dinheiro público. A gente está fazendo apuração muito tranquila, muito calma, não há caça às bruxas, mas já nos primeiros depoimentos, nessas 2 primeiras semanas, a gente já detecta irregularidades fortes no primeiro contrato analisado dos 12. Deputado, voltando um pouquinho ainda, antes de protocolar o pedido de abertura, eu queria saber como é que foi o processo. Como é que foi o processo para as assinaturas? Me parece, me corrija se eu estiver errado, vocês precisavam de 8 assinaturas, foram 10. Esse processo de articulação, ele foi tranquilo? Como é que isso transcorreu?
Ele foi relativamente tranquila. Foi uma articulação tranquila, porque há a governadora não tem uma boa relação com a Assembleia Legislativa e a liderança do governo na Assembleia é muito ruim. E há um grupo de deputados que não queria abrir mão de ter uma investigação na acusação tão séria. A governadora não conseguiu fazer cooptação desses deputados, né? A bancada do Solidariedade, nós somos 3 e assinamos, é a única bancada que assinou as 2 CPIs. O que a gente exigiu da CPI? Que não fosse o circo, que não fosse o palanque eleitoral, que não tivesse acusações prévias, condenações prévias. E essa é a linha que a gente está seguindo. Por que a gente não abre mão? De 2 coisas. Uma, na saída não ter condenação prévia, e na chegada livrar a cara de quem desviou, fez mau uso de dinheiro público. E esse está sendo o caminho. Os primeiros nomes vão surgindo, e aí, ao final, essas pessoas serão indiciadas e processadas judicialmente. Agora, deputado, a gente sabe que, por mais que seja uma apuração técnica, não é, que se busca, né, analisando todos esses contratos, enfim, a gente sabe que a CPI nasce dentro de um poder, não é, que é o poder legislativo, que é um meio político, não é? Como saber lidar com isso, né, para que a CPI não transforme-se em palanque eleitoral nem para um lado nem para o outro, né? A gente sabe que hoje a CPI tem maioria dos seus integrantes titulares da oposição, não é? Mas a relatoria, por exemplo, ele é ligado à situação, que é o deputado Francisco do PT, né, que inclusive é líder do governo na Assembleia, né? Como então mediar isso, né, para que ela não se transforme nesse palanque político? Toda CPI ela tem que terminar no Ministério Público e no Judiciário. Qual é a CPI boa? É a que faz uma boa apuração técnica, que junta documentos e ela gera consequência. Se você ficar brincando com a CPI, termina que o Judiciário e o Ministério Público, obviamente, vão arquivar os documentos. E aí a coisa fica feia. Então, não dá para brincar com a CPI. Além disso, há um fator que é mais de 3 mil potiguares morreram. Outros tantos ficaram com sequelas, perderam emprego, fecharam negócios, ficaram com traumas psicológicos, sofrimento de quem perdeu parente, familiar. Eu acho que quem brincar com esse tema, quem mentir, quem tentar fazer circo com esse tema, terá uma condenação muito forte da população. O senhor, inclusive, deputado, pegando o gancho nessa pergunta do Edipo, o senhor afirmou em entrevista 98, na época em que o pedido foi protocolado para a abertura da CPI, afirmou que esse assunto não é um assunto ele não é para ser politizado. Aí eu pergunto, no período em que se fala tanto em pré-candidaturas, pesquisas começam a aparecer, nomes começam a ser colocados à mesa, isso na prática é possível? O senhor até falou no cuidado em não promover um pré-julgamento e reafirmou isso aqui no início da sua fala hoje. Mas há uma facilidade muito grande das pessoas confundirem investigados com culpados. Enfim, na prática, existe essa preocupação de vocês de não rotular a CPI como ato político? Olha, ontem foi a primeira transmissão ao vivo da Assembleia. Foram ouvidas 3 testemunhas. Está lá no canal no YouTube da TV Assembleia, é só ir lá assistir. Você vai ver que todas as testemunhas, antes de começar a depor, eu repito várias vezes, avisando para quem está em casa que as pessoas sentadas aqui não são investigadas, elas são testemunhas para colaborar. Repito isso muitas vezes. Quando forem os investigados, a gente vai dizer. Mas eu estou tendo um cuidado gigante. Você assistir a sessão, é só ver. Eu já fiz isso. Agora, quem é político, seja eu que sou deputado, seja a governadora, todo movimento que ele fizer tem uma interpretação política. Quem não quiser que seus movimentos tenham interpretação política, saia da política. Não existe decisões. Toda decisão que a governadora tomar, ela vai ter uma interpretação política, para o bem e para o mal. O que é que tem que ter cuidado no decorrer de uma trajetória política? Ter coerência, tá falando uma coisa num dia, no outro não tá falando outra, fazer um trabalho sério, fazer um trabalho honesto, e as pessoas, ao final, vão avaliar a média do seu trabalho. Quem quer construir uma carreira política, ele tem uma média do seu trabalho. Ele pode ter um momento mais alto, um momento mais baixo, ele pode dar um grande acerto, pode cometer um vacilo, porque a gente é humano, qualquer um pode ter um vacilo, mas quem tem juízo, tem cuidado e faz com seriedade, sabe que tem uma média. E na política você tem adversário.
E nem sempre você tem adversários sérios e honestos. Então, você, vez ou outra, vai ser difamado, você vai ser caluniado. É do processo. Quem faz com seriedade e está olhando no médio e longo prazo, sobrevive. Deixa eu só furar, já que o deputado falou no assunto, esse impasse, deputado, das transmissões, que a gente ouviu falar das transmissões pela TV Assembleia, o que aconteceu e como ficou resolvida essa questão? Eu não tenho nenhuma dúvida, apesar do governo estar na gritaria grande, o governo tentou botar areia para não transmitir. Vou dar nome aos bois. Raimundo Fernandes tentou engavetar na CCJ e Francisco do PT e Jair Soares não quiseram liberar no colegiado de líderes uma mudança no regimento para que as transmissões fossem feitas. Eu tentei agilizar, eles botaram areia. Na hora que foi para a rede social, aí o pau cantou nas redes sociais e eles tiveram que abrir. Então hoje, a partir de hoje, tanto a da CPI da Covid quanto a da Arena das Dunas vão ser transmitidas, não é isso? Isso. A de ontem já foi transmitida, não deu tempo de anunciar, né? Mas está lá no canal do YouTube da Assembleia. E próxima semana já vão estar a primeira e a segunda no canal do YouTube da Assembleia. São quantas reuniões por semana? São 2 reuniões por semana, quartas e quintas-feiras. Isso sempre depois da sessão plenária, não é isso? Sempre depois da sessão plenária. A partir de 14 horas a gente começa as reuniões da CPI. Ela já tem um cronograma definido, deputado, não é? Se eu não me engano, vão ser em torno de 120 dias, né, de trabalho, mas ela já tem um cronograma assim, inicial definido? A gente depende muito do acesso a documentos e também tem muitas pessoas, inclusive investigadas, que moram fora do Rio Grande do Norte, né? Então, a gente não consegue fechar o cronograma inteiro, mas para as próximas 2 semanas a gente já tem um cronograma. O da próxima semana está feito e o da semana seguinte a gente faz na segunda-feira. Deputado, ainda falando da motivação, a CPI nacional lá do Senado, que investiga o governo federal, influenciou de alguma forma essa ação aqui da Assembleia do Rio Grande do Norte? Não há nenhuma conexão com a CPI federal, não. Até porque a CPI local, ela investiga corrupção e improbidade administrativa objetivamente. A gente não está julgando a qualidade da gestão da governadora no tocante à pandemia. Isso não está na pauta da CPI. A CPI é muito objetiva aqui. Tem 12 contratos suspeitos, nós vamos investigar os 12. Com relação, pegando o gancho disso que o senhor está dizendo, a avaliação do trabalho, né? Aí saindo da CPI, né? Mas como é que o senhor avalia os posicionamentos, as decisões do governo ao longo desse mais de 1 ano e meio de pandemia? Olha, a pandemia, se eu fosse governador, eu cometeria erros também. Eu tenho muito cuidado de criticar a gestão da pandemia de prefeitos e governadores, porque foi algo muito novo. Teve gente que acertou mais, teve gente que acertou menos. Eu sou oposição ao prefeito de Natal e à governadora, mas isso é injusto. Né? Se qualquer um de nós estivesse lá, isso foi uma loucura, pessoas morrendo, não sabia qual medicação usar, os profissionais não estavam qualificados para esse tratamento. Eu não sou crítico à gestão nem da governadora, nem do prefeito de Natal, onde eu moro. Agora, corrupção não dá, né? Natal, a Polícia Federal já visitou a prefeitura porque compraram respiradores recalchutados, que já estavam fora de linha, superfaturados, e morreu gente por causa disso. Quer dizer, teve roubalheira na prefeitura de Natal durante a pandemia. Isso não é gestão. Isso não é gestão, isso é outra coisa. Mesmo jeito o Estado, né? Mesmo jeito essa preocupação com o Estado com esses contratos, né? O Estado levou um trambique, que já é público e notório, do consórcio Nordeste, que 5 milhões de reais perdeu, como se diz aqui no Alecrim, onde eu nasci, perdeu pelo pé, dinheiro perdido pelo pé, e temos muitos contratos suspeitos que a gente está investigando. Ô, deputado, quando o senhor fala em superfaturamento, a gente sabe que durante a pandemia teve produto, álcool, máscara e outros produtos que tiveram assim um crescimento num período de 1 mês, algo absurdo. Isso vai ser também levado em consideração pela CPI? Já foi levado em consideração. Vários contratos suspeitos que nós investigamos antes da CPI, eles tinham indícios de superfaturamento, mas de fato é muito difícil saber se houve ou não superfaturamento, porque havia uma oscilação de preço muito alta. A grande maioria dos contratos investigados, a gente nem toca nesse assunto de superfaturamento. Agora, favorecimento de empresa, por exemplo, esse primeiro contrato, a gente, depois dos depoimentos de ontem, a gente já tem prova de favorecimento de empresas.
Um dos contratos investigados é o de aluguéis de ambulâncias para transporte de pacientes, de uma empresa que foi recém-aberta. Sim. Esse, por exemplo, esse é um caso de suspeita de superfaturamento. Mas é porque aí é demais. Uma ambulância custava, à época, R$180 mil para comprar, para ela ser sua. E o Estado alugou a 200 mil de aluguel por mês. Aí não dá para não investigar. Ele podia ter comprado uma por mês. Ele alugou uma por um ano a 200 mil por mês. Aí, para dizer que não teve superfaturamento, aí vai ser difícil. Mas a gente não quer para julgar. Vamos investigar, vamos ouvir a justificativa, saber o que foi que houve. Mas que é muito estranho, é. Além desse, além do que envolve a compra dos respiradores através do consórcio Nordeste, o senhor poderia citar outros, ou os mais graves, que estão sendo investigados dentro dos 12 processos? Eu vou dizer um que a gente avançou já nas investigações. O Estado contratou uma empresa chamada Leão Comércio e Varejo, uma empresa da Paraíba, que já responde por corrupção e superfaturamento na Paraíba. Essa empresa veio fornecer EPIs, equipamentos de proteção individual, toucas, aventais e sapatilhas. O que aconteceu? Essa empresa, só dentro do processo, 3 setores técnicos disseram ao secretário: não contrato, que essa empresa é suspeita. 3. O secretário foi lá e contratou. O secretário, em um dos itens, isso a gente já descobriu ontem, uma das testemunhas já afirmou, e tem o parecer técnico dela, e tem as provas já. Ele chegou, chamou 40 empresas e disse: eu quero comprar uma sapatilha de gramatura 50, que é uma sapatilha mais grossinha. Quase ninguém compra esse tipo de sapatilha. A secretaria mesmo nunca comprou. Resultado: pouquíssimas empresas apresentaram propostas. Uma delas foi essa empresa Leão. Na hora de entregar o produto, o que é que a empresa diz? Eu não tenho essa sapatilha 50, eu só tenho a 30, que é a sapatilha comum que todas as empresas teriam. O que é que o Estado faz? Aceita. O que é que fica claro? Ele botou a 50 para afastar a concorrência. Quando a empresa ganhou, ele aceitou a de 30 pelo preço da de 50 e matou a concorrência. É como se eu lhe chamasse para construir uma casa, chamasse vocês dois e dissesse: olha, vamos construir uma casa de cabeça para baixo. A ponta fica no chão e o piso fica para cima. Ninguém vai se habilitar para construir essa casa. Aí um de vocês se habilita. Não, eu construo. Eu assino o contrato com você. Nenhuma empresa outra vem. Quando você vai construir, você diz: agora eu não vou construir de cabeça para baixo, não, vou construir normal. Não teve concorrência. Você fez uma manobra para só um ganhar. Esse contrato, depois do depoimento de ontem, a gente já tem provas. Interessante. E o senhor poderia já dizer se existem, porque o senhor falou na diferença de investigados e de testemunhas, já existe alguém que está sendo investigado efetivamente? Já. Por exemplo, todos os membros do Consórcio Nordeste, porque eles já são investigados pela Polícia Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça e, obviamente, pela CPI. Alguns proprietários de empresa e o secretário estadual de saúde. Quem não está mais no governo, deputado, pode ser chamado como testemunha? Como é que está essa programação? Quem não faz mais parte, pois o Estado... Pode. Ontem, um cargo comissionado, uma pessoa que ocupou um cargo comissionado durante a pandemia foi convocado como testemunha, no caso. E a partir de agora, deputado, quais são, então, esses próximos passos em termos de investigação? Não é? O senhor imagina que ao longo desses 4 meses tudo vai ser investigado, ou vai ser preciso mais tempo, ou ainda é difícil de prevenir esse tempo que a CPI pode durar? Eu vou fazer um trabalho muito exaustivo para a gente terminar nos 4 meses. Por quê? Porque não é legal virar uma CPI no ano eleitoral. Aí sim vai ser complicado, difícil, os anos acirrados. O ideal é que ela termine esse ano. Vou fazer tudo que for possível para essa CPI terminar esse ano. Deputado Kelps, onde a CPI, então, pode nos levar? Se comprovadas as irregularidades, ela tem potencial para um processo de impeachment, ou é o responsável pela pasta dos processos envolvidos que é responsabilizado? Enfim, onde a CPI pode nos levar? A princípio, a CPI não investiga a governadora. A gente não quer trazer esse nível de politização. A gente quer
A governadora não foi ordenadora de despesas dos processos analisados. Então, a gente vai investigar os secretários, né? E eu estou dizendo isso, eu não sou aliado da governadora, mas eu não posso ser leviano. Se eu fizer isso, a gente começa a perder credibilidade. Para ter impeachment, só se envolver a governadora. Então, só se tiver algum ato dela dentro do processo que comprova corrupção. A princípio, não tem. É importante deixar isso claro. A princípio, não tem. Ela pode levar a ações de improbidade administrativa, para devolução de dinheiro, perca de função pública, empresas podem ficar proibidas de contratar com a administração pública, e pode levar para a cadeia, em ações criminais, quem praticou corrupção, se a gente detectar corrupção. Inegibilidade também? Também. Muito bem. E agora, deputado, a partir disso, então, com todos esses dados sendo apurados, vocês imaginam essa conclusão em 4 meses. Isso também está sendo trabalhado junto ao relator da CPI, porque fica a minha curiosidade de saber como é que vai ser gerado esse relatório. O relatório da CPI é exclusivo do relator? Ele é que vai ter esse poder de indiciamento ou isso é combinado no colegiado? Não, tem que ser votado no colegiado. Vamos supor que num item o relator, a maioria dos deputados discordem dele. No item tal, é feita uma emenda no relatório, a gente vota aquele item se vale a emenda ou vale o que o relator colocou. Então ele não tem uma autonomia total. Não. Quem tem é a maioria. E o cronograma foi combinado entre todos. Muito bem, nós estamos conversando com o deputado Kelps Lima, pedindo mais uma vez aqui para você que está chegando hoje no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva, marque o sininho das notificações, que para a gente é importante, fortalece o nosso canal, você pode acompanhar conteúdos importantes como esse que nós estamos exibindo nesta segunda-feira, um tema extremamente importante, de interesse de toda a população norte rio-grandense, a CPI, que investiga contratos firmados pelo governo do estado durante o enfrentamento da pandemia. Ô Ed, você teria mais algum questionamento a respeito da CPI? Eu queria só abrir um parênteses daqui a pouco para falar um pouquinho sobre política, aproveitar a presença do deputado Kelps Lima aqui com a gente, para olhar para 2022, para a gente encerrar o nosso podcast desta segunda-feira, falando um pouquinho sobre política. Você tem mais algum questionamento a respeito da CPI? Eu teria, o deputado Kelps, a respeito da CPI da Arena das Dunas. Não sei se o deputado está participando ativamente dessa CPI como membro ou apenas como integrante mesmo do Legislativo, deputado, mas o senhor teria alguma novidade de como está essa investigação da Arena das Dunas? Eu confesso que eu estou atolado. Até o último fio de cabelo branco do meu pichainho aqui, a CPI da Covid, assim, trabalhei até tarde da noite. Hoje, antes de vocês ligarem, eu estava trabalhando. Quando a gente desligar aqui, eu começo a trabalhar de novo da CPI da Covid. O foco total é isso. Foco total, porque é muita coisa. E aí, para fazer um trabalho sério, você tem que ler tudo. Muito bem. Eu quero só, então vamos abrir esse parênteses, deputado. Mudando um pouquinho aqui de assunto, olhando para 2022, quais os projetos? É renovação de mandato na Assembleia? Existem outros projetos? O que o senhor poderia adiantar aqui para a nossa audiência e para os nossos internautas? Ano que vem eu sou atualmente pré-candidato a deputado federal, né? Nosso partido já cresceu muito, tem 3 deputados estaduais na Assembleia, tem o prefeito de Mossoró, Alisson, o prefeito de Acari, Fernandinho, todo mundo sabe que nosso partido é muito organizado e está faltando um deputado federal. O partido convocou alguns membros, eu, Laurência Amorim, que é o presidente da Câmara de Mossoró, o presidente da Câmara de Iaçu, convidou 10 membros do partido a montarem uma chapa para deputado federal, e a gente montou uma chapa muito boa, que vai eleger pelo menos um deputado federal, a gente vai tentar eleger 2, e eu sou um dos pré-candidatos a deputado federal no próximo ano. É verdade essa história que o senhor vai se licenciar do mandato de deputado estadual? Sim. A minha intenção é que, assim que terminar a CPI, eu tiro uma licença para organizar algumas questões particulares para partir para a campanha de deputado federal. Seria sair da zona de essa não renovação de mandato, deputado, na Assembleia e partir para a Câmara, focar a Câmara Federal.
a gente pode encarar... Eu fiz essa pergunta para o Benes, agora a semana passada, que anunciou a pré-candidatura para o governo. Eu perguntei, deputado, o senhor está saindo da zona de conforto, teoricamente, não vai ao mandato lá, é mais fácil que concorrer ao governo. O que também faz o senhor sair dessa zona de conforto e ir para focar esse mandato lá na Câmara, lá em Brasília? Eu não sou político profissional, eu sou advogado, né? E quando eu decidi fazer política, foi para montar um grupo político alternativo para o Rio Grande do Norte. Eu nunca aderi ao governo em troca de cargo, nunca parente meu ocupou cargo comissionado, não vou botar parente no meu lugar na Assembleia. Formamos a Escola de Jovens Líderes, que é a escola que mais forma quadros jovens para a política do Estado. Prefeito de Mossoró, 28 anos, aluno da Escola de Jovens Líderes, Alisson. Quando eu pedi licença do mandato agora, vai assumir um rapaz de 27 anos, aluno da Escola de Jovens Líderes. Temos o vereador de Natal, aluno da Escola de Jovens Líderes. Então, a nossa ideia é montar um grupo político alternativo fora das oligarquias e fora da política radical. Então, a ida para Brasília é o passo seguinte desse projeto. Mostrar que dá para chegar um deputado federal fora desse esquema, em Brasília, trazer recursos para o Rio Grande do Norte, investir, por exemplo, em turismo religioso, hoje um potencial gigantesco para o Rio Grande do Norte, e a ideia é essa, levar recursos para as cidades de forma livre, sem amarras. Isso, então, quer dizer que em 2022 o Solidariedade deve caminhar sozinho, inclusive na majoritária, ou vocês pensam em articulação num palanque contra a Fátima Bezerra? Não, a gente combinou o seguinte no partido. Há opiniões divergentes dentro do partido sobre esse tema. Então a gente combinou que só começa a discutir ele em outubro, após a definição das regras eleitorais que estão sendo votadas no Congresso. Aí não é o partido. Inclusive eu sou minoria nessa minha posição. Eu defendo candidatura própria do partido. Mas pode acontecer uma mudança. Pode, porque não depende de mim exclusivamente. Né? O nosso partido hoje tem prefeitos, vários deputados, então não depende só de mim. Eu sei que a minha opinião pesa, claro. Eu fundei o partido, essa turma, o partido todo são de amigos pessoais meus, gente que eu tenho de coração. Mas hoje a minha opinião, inclusive, é minoritária dentro do partido. Hoje se for por voto, hoje eu perco. O prefeito Alisson é alinhado com a governadora Fátima? Não. Alisson está cuidando de Mossoró. Alisson é um grande amigo nosso, é um membro do partido, está ajudando a gente na construção das chapas, de federal e estadual, e ele é um defensor também que a gente não se envolva com a eleição majoritária agora, até para não atrapalhar as gestões. Mas o senhor não concorda que para o sucesso da oposição tem que acontecer uma total unificação de todos os partidos para fazer frente à governadora Fátima em 2022? Nem todo mundo que está oposição à Fátima é gente boa, não, viu? Tem um povinho ruim aí, que já passou pelo governo e deixou uma tragédia grande, viu? Não é todo mundo da oposição que eu quero perto da gente, não. Tem muita gente sem futuro na oposição, que o Rio Grande do Norte aposentou e tomara que esse povo não volte mais. Então, a minha preocupação é com o Rio Grande do Norte e ficar longe de gente sem futuro. Agora, então, o Solidariedade ele tem essa característica, né, deputado Kelps, de ser um partido assim que caminha com suas pernas, vamos dizer assim, né? O crescimento foi muito pautado justamente nesse trabalho que é feito, vamos dizer, de formiguinha. Começou com o senhor isolado, agora já são 3 deputados, tem prefeito, então é um crescimento muito consolidado nessa política diferente, né? E é sustentável. A gente nunca precisou aderir a governo, a gente nunca precisou ser bajulador de presidente da Assembleia, como tem uma turma lá na Assembleia que, Maria, é babão de todo presidente. Tem deputado lá que é babão, tem uma turma lá que, quem quer que seja o presidente, eles nem gostam de mim, mas se eu fosse presidente, vinha me babar também. Dessa turma a gente quer distância. O senhor certamente está acompanhando essas discussões em torno das mudanças de regras para o pleito do ano que vem. Qual a opinião do senhor? Distritão? Volta das coligações? Queria ouvir o senhor e a sua opinião. Eu sou contra o Distritão morreu, né? Enterraram ele essa semana. E eu, pessoalmente, não sou a favor de coligações proporcionais. Eu vou lhe dizer o que é que acontece. Quando você tem coligação Distritão, o que é que os caras fazem? Ganham a eleição para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, e vão cuidar da vida deles e arranjar emprego para a família deles. Aderem ao governo, ao governador, à governadora,
ao prefeito e à prefeita que ele esculhambava na campanha para se encher de cargo, e a turma que ajudou ele a se eleger, os famosos esteiras, os candidatos menores, eles dão uma banana. Quando você é obrigado a fazer chapa própria, você tem que tratar bem todo mundo. Você não pode estar favorecendo só sua patotinha e sua família, não. Você tem que valorizar o cara que defende aquela causa, que foi para a rua, perdeu a eleição pelo seu partido, mas lhe ajudou a ganhar, porque se você não valorizar ele, na outra eleição você não pode contar com ele, porque ele não vai formar mais chapa com você para eleger. Então, quando você obriga cada partido a fazer uma chapa, você obriga a tratar bem os menores. Você obriga o cara a ser mais democrático. Entendeu? A quem tem mandato. A gente, como faz isso no Solidariedade, mesmo sem ser obrigado, por isso que a gente cresce. Porque quem está no partido sabe que depois da eleição, o telefone dele toca. Quando ele liga para a gente atende quem ganhou a eleição. Porque a gente trata bem ele. A gente entende que ele tem valor. Senão a gente não forma chapa. Por isso que eu sou a favor que cada partido monta a sua chapa. Isso aí ia ver como uma turminha que anda com o narizinho lá em cima ia começar a calçar a sandália da humildade. Agora, deputado Campos, o senhor fala, falando dessa licença que o senhor vai tirar, o senhor dá motivos pessoais, né, para essa licença, mas o senhor está meio decepcionado com a Assembleia Legislativa, que vai tirar um tempo, ou realmente é só questões pessoais dessa saída? Eu nunca tive ilusão quando cheguei na Assembleia. A Assembleia Legislativa é um ambiente que prejudica o Rio Grande do Norte. Mas não temos Assembleia Legislativa boa, nunca tivemos. Por sinal, Fátima é a governadora que tem a menor maioria nos últimos 30 anos. A Assembleia dessa vez está um pouco mais altiva, tanto é que é a única do Brasil que tem CPI. O resto dos governadores, não é só no Rio Grande do Norte, no Brasil todo, os deputados estaduais, tem deputado aqui no Rio Grande do Norte que a irmã apoia Álvaro, ele apoia Fátima e a mulher apoia Bolsonaro em Brasília. Dentro de casa, cada um pensa de um jeito. Sabe por quê? Porque só quer saber para puxar para dentro de casa. Ideologia, posição política, nada. Então a Assembleia, em linha geral, ela é ruim. Em linha geral, ela é ruim. Nessa legislatura, ela está um pouco melhor. O senhor poderia destacar aí, já que falar de gente ruim é difícil, mas nomes bons que o senhor considera desse quadro da Assembleia, já que o senhor está dizendo que ela está um pouquinho melhor? Olha, nós temos deputados que eu já fui adversários e alguns ainda sou, mesmo na oposição, mas é gente muito séria. Tomba, Zé Dias, Getúlio Rego. Os do meu partido eu não vou citar porque são meus amigos pessoais e são pessoas maravilhosas, Cristiane Dantas e Eliade. Mas você tem deputados sérios na Assembleia, comprometidos. Vou dizer um que é da base do governo, Hermano Moraes, que é um cara sério. Entendeu? Tem. Agora, a maioria... Peço desculpa, esqueci o nome de um ou outro, mas tem gente que tem coragem de ficar na oposição. Né? Galeno teve coragem de ficar na oposição, mas a maioria, amigo, não aguenta uma ligação da Casa Civil do governo, quem quer que seja o governador. Deputado, a gente está acompanhando esse processo de pré-campanha e a dificuldade de definição de um nome de oposição. O senhor tem algum sonho com o Executivo? O senhor já externou agora no nosso podcast esse projeto para a Câmara Federal. Mas o senhor estaria disposto a mudar de opinião se aparecesse a oportunidade em torno do seu nome para o governo ano que vem? Eu não sei ano que vem, porque de fato nosso grupo político precisa muito de um deputado federal. Né? A gente tem que mandar dinheiro para as cidades. O deputado estadual, as emendas, só para você ter ideia, um deputado estadual articulado, ele libera 1,5 milhão de emendas por ano. Um deputado federal fraco libera 30. Então, a diferença é gigante e a gente quer ajudar as cidades. Agora, eu quero, sim, um dia, claro, se a população permitir, ter uma experiência no Executivo. Eu tive uma como secretário de Trânsito de Natal, passei 1 ano e nesse ano eu ganhei o prêmio de melhor secretário do Brasil. Então, eu tenho muito orgulho disso, mas não tenho agonia disso, não. Não é algo que... Eu tenho mais preocupação da gente montar um projeto sistêmico para mudar o Rio Grande do Norte. Salvador da Pátria não vai salvar o Estado, não. 2022 completamente descartado, então? Acho que sim. A gente
está longe, né? Muita coisa vai passar, muita água debaixo do pano, não dá para dizer não absolutamente, mas eu acordo todo dia hoje focado, do ponto de vista político, na Assembleia, na CPI e na candidatura, a pré-candidatura a deputado federal. Eu não faço movimentos para ser candidato a governador, tinha que ser uma iniciativa da população, porque eu não estou fazendo esse movimento. E a Prefeitura de Natal? Não, eu não sou candidato a prefeito de Natal na próxima eleição, isso eu já decidi. Por quê? Porque não dá para ser 3 vezes seguidas. A gente precisa pegar outro nome do partido, precisa renovar o partido. Então está na hora de dar chance a outro. Tem alguma ação, um projeto de fortalecimento do partido no interior, olhando aqui para Santa Cruz e região? Como é que o partido está aqui no nosso Trairi? Hoje, no almoço, eu tive conversa sobre Santa Cruz. E foi de política, e foi de partido. A gente está preparando uma turma aí em Santa Cruz, sim. Inclusive, eu recebi o material da sua assessoria, o senhor até falou aí a questão do turismo religioso, né? O senhor entrou com um pedido com uma... Como é que chama agora? Eu esqueci. Na passagem molhada. Um requerimento, não é isso? Lá com o Cleude, no Museu Alta Bezerra. Sensacional ali. Porque Santa Cruz fez um projeto, Tomba fez um projeto espetacular, né? E foi dado continuidade nas gestões seguintes com o santuário aí de Santa Rita de Cássia. Eu tenho formação em gestão pública, tenho pós-graduação e mestrado, e eu conheço bem a área do turismo. O que você tem que fazer com o turista? Tentar que ele fique o maior tempo possível na sua cidade. 1 noite, 2 noites. Então você tem que fazer uma programação mais ampla, um roteiro turístico, para que ele vá ficando e vá comendo nos restaurantes, vá dormindo no hotel, vá comprando no comércio, vá na feira. Então Santa Cruz, ela é um baita de um polo turístico no estado, na minha opinião, o mais organizado, mas ela precisa diversificar. Tem um museu. O museu é sensacional, o trabalho de Cleude é fantástico. É importante que o acesso esteja melhor para que os ônibus, as centenas de ônibus que vão para aí, vão até o museu. Verdade, sem dúvida, um trabalho incrível que a dona Cleude realiza lá no Museu Rural. Deputado Kelps Lima, nós queremos agradecer imensamente a sua presença aqui com a gente, nesses quase 40 minutos de bate-papo, deixá-lo inteiramente à vontade para suas considerações finais e dizer que o canal está sempre aqui à disposição para o senhor, para o seu mandato, para a gente comunicar algo que seja de interesse, as informações, as notícias que sejam de interesse da coletividade, estaremos sempre aqui à disposição. Alex, muito obrigado pelo espaço, obrigado pela audiência de vocês, que Deus, Santa Rita, abençoe vocês, toda a população de Santa Cruz, muita saúde para todos nós. O resto a gente resolve trabalhando. Quem acorda cedo para trabalhar, o resto a gente resolve. Deu saúde para a gente e para os parentes que a gente ama, o resto a gente vai para a guerra e resolve. Bom trabalho então para o senhor, até a próxima. Valeu. Nós conversamos então com o deputado estadual Kelps Lima, do Solidariedade, ele que é presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Covid, que foi o tema que tomou conta do nosso podcast quase que por completo, né, Natan? Mas a gente entrou também falar um pouquinho sobre política, as projeções, os projetos do deputado Kelps. Conseguimos arrancar aí a confirmação desse licenciamento, o projeto para a Câmara Federal, ele não descarta completamente em 2020. Eu estava louco para arrancar uma declaração para amanhã a gente colocar na manchete. Deputado fala, é um dos pré-candidatos ou não descarta a possibilidade para o governo, enfim. Mas eu diria que ficou meio que em cima do muro, não descartando completamente essa possibilidade, mas parece que o foco, a afirmação do próprio, tudo leva a crer que o projeto que será consolidado daqui a alguns meses é, de fato, da candidatura do deputado estadual Kelps Lima, para concorrer a uma das vagas aqui do Rio Grande do Norte para a Câmara Federal ano que vem, Natan. O sol tá bacana, tá fazendo uma luz aí bacana aí no cenário, viu? Tá, viu? Tá bacana. Mas assim, realmente o Solidariedade tem essa característica, né, de ser bem organizado, eles vão botando metas, né, para crescimento, e tem esse crescimento que tem se consolidado nos últimos anos, então acho muito difícil que o Solidariedade não vá cumprir esse planejamento e o Kelps Lima não seja candidato uma mudança federal, né?
Isso, eles caminham muito com suas pernas próprias. Eu acho que a candidatura a deputado federal do Kelps Lima é irreversível. Ele deve ir buscar essa vaga na Câmara Federal, que vai ter várias vagas abertas, né, Alex? Porque você tem aí o Benis Leocádio, que não vai ser candidato, né? Você tem o Fábio Faria. Fábio Faria provavelmente não será candidato, apesar de querer deixar as bases para seu pai, Robson Faria, mas o Fábio já encontrou dificuldades de se eleger na eleição passada, então tem toda essa questão, né? Se o Robinson, que tem tantas dificuldades aí de aceitação no Estado pela sua péssima gestão, vai conseguir vingar, né, na candidatura a deputado federal, enfim, então, o Solidariedade, especialmente se mantendo esse atual modelo, que eu acho difícil, eu acho que as coligações devem voltar, mas, de todo jeito, eu acho que o Solidariedade vai saber fazer para que essa candidatura do Kelps Lima ganhe musculatura pelo Estado. Vamos à chamada aqui dos nossos anunciantes, antes da gente encerrar o nosso podcast desta segunda-feira. Você vai falando aí, é o tempo que eu encontro aqui o VT, aquela artezinha que a gente coloca sempre no ar dos nossos anunciantes. Pronto, já encontrei. Muito bem, então estão conosco a Autoescola 3A1, líder em aprovação na região do Trairi. Você entra em contato com esses números que estão na tela para ser um aluno da Autoescola 3A1 e chegar preparado para a retirada da sua carteira nacional de habilitação, a CNH. Também com a gente Central das Bebidas, representante Ambev na região do Trairi, a Central das Bebidas, que representa todas as bebidas ligadas à Ambev. O Alex vai botar aí na tela a propagandazinha da Central das Bebidas para que a gente possa informar os números. Deu uma travada, foi? Mas a Central das Bebidas, pronto. Tá os números aí na tela para você pequeno, grande comerciante que deseja revender todas as bebidas ligadas à Ambev. É só entrar em contato e ser revendedor Ambev. E também conosco a GTNet, o seu provedor de internet, a sua conexão 100% fibra ótica em Santa Cruz, Japi, São Bento do Trairi, Lajes Pintadas, Coronel Ezequiel, Campo Redondo. Entre em contato com a GTNet e seja cliente da GTNet. Tem a GTNet TV, que é o aplicativo da GTNet para você assistir TV. Enfim, muitas novidades sempre na GTNet. Deixa eu só explicar uma coisa aqui. Como é que eu dei boa noite e tem sol aí no cenário? Rapaz, eu já estava encabulado, né? Você foi falar do sol, que tá inevitável aqui, né, Alex? Não, é o seguinte, excepcionalmente, nós não estamos ao vivo nós estamos gravando esse podcast, né? E nós pela agenda, né? Pela agenda do deputado, faríamos na última quinta-feira, né? Mas em virtude de agenda, não deu pra gente ter a presença do deputado Kelps ao vivo aqui com a gente teve que adiar, até anunciamos, mas tivemos que adiar, e para poder encaixar, nós gravamos à tarde, mas ele está sendo exibido a partir desta segunda à noite, então você que está assistindo agora pela primeira vez, lógico que depois fica no ar, você pode assistir qualquer hora do dia, de manhã, de tarde, de noite, mas a primeira exibição, a estreia, como a gente fala, ela é naquele horário atual, o horário das 8 da segunda-feira, que é sempre o horário que a gente costuma fazer os nossos podcasts aqui no nosso canal em Arena News. Por isso que eu dei boa noite e o Edson está com sol. Isso não significa que eu estou no Brasil e o Edson está no Japão. Não, estamos em Santa Cruz, em cidades, aliás, em casas diferentes, porém a gravação do podcast aconteceu à tarde em virtude dessa questão da agenda do deputado Kelps Lima e por isso, excepcionalmente, nós não estamos ao vivo, e sim gravando. E foi culpa minha, que tem uma cortina aqui que impede o sol, mas eu digo, eu vou aproveitar o sol, a luz do sol, em vez de ligar a luz elétrica, né? Mas aí eu não veio na minha mente que o sol já estaria se pondo e dá essa contraluz aqui que não tá legal, né? Então foi culpa minha, viu, Alex? Não, eu tive que bolar aqui o argumento, porque não estava realmente programado. nem a questão do figurino, nem a questão do figurino também, né? Você me invejou, né? Não, porque a camisa, eu juro pra você que é verde. Não sei explicar, acho que a questão da configuração aqui da câmera, da luz. Que, juro pra você que é verde. E nós não combinamos, e se você perceber, a camiseta aí do deputado Kelps é um tom azul mais escuro, tem alguns detalhes. Ficou bacana, combinou, né? Ficou combinando. Não foi nada ensaiado, mas deu certo. Vamos embora, então? Simbora. Um abraço, Alex. Um abraço a você, internauta.
a gente volta a qualquer momento aqui no Inharea News. Valeu, Alex. Valeu, Edson. Um abraço para você, amigo internauta. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Fortalece o Inharea News, deixa o seu like e também marca lá o sininho das notificações, que pra gente é importante. Forte abraço a todos, ótima semana e até o nosso próximo encontro.